diferente, não é vlog, é mais um vídeo da série Então Eu Li, na qual eu leio livros que vocês me indicaram e comento aqui num vídeo exclusivo para ele. Eu já fiz isso uma vez com O Túmulo Sob as Colinas, e naquele vídeo eu não dei spoilers de forma nenhuma, e vocês comentaram que seria interessante um vídeo com spoilers, porque daí eu posso comentar de forma mais aprofundada sobre o livro. Então vamos ver. Eu não tenho bem certeza ainda se vai ter spoilers ao longo do vídeo inteiro, ou se eu vou deixar só uma parte dedicada a isso, assim, quem não leu pode ter a chance de ler sem saber da história inteira, né? Mas eu vou ver e eu aviso vocês qualquer coisa. Acredito que eu vou fazer nesse formato spoilers, tipo, full on, assim, mas vamos ver. E o livro que eu escolhi desta vez para ler é Pachinko. Esse livro foi indicação da Paulinha, então muito obrigada, Paulinha. Eu tô bem curiosa com essa história e é algo que eu não leio com muita frequência. A autora ou o autor, eu não sei se é uma mulher, é Min Jin Lee. Eu assumo que seja mulher, não sei porquê. Mas, bom, Pachinko vai tratar de 3 gerações de mulheres, eu acho, da Coreia, imigrantes no Japão. Então, vai tratar de toda essa dificuldade e tal. O livro começa com a Sonja, que é uma menina do interior da Coreia do Sul, eu assumo, e não da do Norte, mas vamos ver se eu estou errada fazendo esses primeiros comentários. Eu não comecei a ler o livro ainda, tá? Eu só li a sinopse e tô passando pra vocês a partir do que eu li na sinopse. A Sonja, ela se apaixona por um cara rico e acaba ficando grávida dele, porém ele é casado e ela se recusa a ser comprada. Eu não sei como é que funciona, como é que funcionava a sociedade naquela época, porque isso começa lá nos anos 1900. Então, para não ter essa desonra, né, de ser mãe solteira e tudo mais naquela época, ela aceita se casar com um pastor viajante, um cara doente, que tá passando por lá, e ele meio que se casa com ela por caridade, eu não sei direito. Mas é isso, e ela precisa meio que fugir da fúria desse cara, que seria o pai da criança, né, que ele é rico e tal, então ele tem poder. E vamos acompanhar, então, 3 gerações a partir dela. E as dificuldades, né, que imigrantes vivem e tudo. Eu acho que vai ser um livro bem cheio de drama, talvez tenha uma pegada um pouco mais pesada, assim, não tenho bem certeza. Tô assumindo, né, por causa das dificuldades que a gente imagina que esses personagens vão passar, principalmente as mulheres, né, nessa época a gente já sabe. Esse livro aqui foi muito aclamado e ele foi super indicado pelo Barack Obama, não sei quando, mas tá aqui. Então é isso, eu tô animada, eu vou começar já hoje. Hoje é dia 21 de novembro e ao longo dessa semana eu vou ler. E daí assim que eu terminar, eu já solto o vídeo pra vocês, acredito que seja ali pelo final da semana que vem. Então, bora pro vídeo. Espero que o áudio não esteja tão ruim. Tô lendo Pachinko. Eu comecei ontem, então eu não li muito, eu tô em 4%. E o livro é gigante, diz que falta 12 horas e meia pra terminar de ler. Mas, a princípio, tá bem legal, a leitura por mais que seja um tema mais, tipo, pesado e um livro geracional e tal, eu achei que fosse ser uma leitura lenta, mas não senti isso nesses primeiros 2 capítulos que eu li, eu tô pra começar o 3º. E, por enquanto, foram 2 capítulos de contar muito rápido o que aconteceu com, tipo, os pais da personagem principal até ela ser de idade, né, e tal, pra começar a acontecer as coisas. Ela é adolescente agora, então vamos ver o que acontece. Já dá pra saber quem é o cara por quem ela vai se apaixonar e tal, e vai engravidar, o cara rico, porque ele chegou na pensão da família, mas nada aconteceu ainda. Tô animada, tô gostando, vamos ver quanto tempo eu levo pra ler o livro, mas vocês vão acompanhando tudo por aqui. Oi, gente, hoje é quinta-feira, pertinho da hora do almoço, então eu dei uma paradinha pra tomar um café e ler Pachinko, e eu não tava esperando essa leitura. Tô em 11% do livro, falta 10 horas e 40, diz
o Kindle, né, pra ler. E a gente tá no capítulo em que conta como a Sunja conheceu esse homem que é rico, casado e tal, e se relacionou com ele, daí ficou grávida. Só que assim, ela acreditava que ele tava falando a verdade, né? Enfim, que ele também tava apaixonado, e ele viajava e voltava com presentes pra ela, ele sempre foi muito querido, muito carinhoso. Só que, né, ela percebeu que a menstruação estava atrasada, então que ela provavelmente estava grávida dele. E naquela época, principalmente, né, uma mulher grávida sem estar casada era uma desonra horrível. E ela mora e trabalha na pensão com a mãe, né? Elas têm uma casa e tal, e tem vários hóspedes, então a vida delas é trabalhar nessa pensão. Então, quando ela conta pra esse homem que ela tá grávida dele, ele fica muito feliz, e eu não achei que essa fosse ser a reação dele. Ele fica muito feliz e começa a fazer planos, e vou comprar uma casa maior pra vocês, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daí ele fala, mas eu tenho mulher e 3 filhos, mas mesmo assim, né, vou... Como a narração desse livro é aquela que a gente consegue saber tudo que todos os personagens estão pensando, não é só o ponto de vista de um deles, a gente consegue saber do ponto de vista dele que ele fica muito feliz e, nossa, imagina que legal ter uma mulher e filhos na Coreia, além de no Japão, né, que é a família que ele já tem no Japão. E ela, assim, o mundo dela cai, sabe? Parece que eu consigo ver o rosto da personagem e o brilho saindo do rosto dela. Eu tô muito triste por ela. A inocência dela toda foi por água abaixo, porque ela imaginou, né, que como ele escolheu ela, eles se casariam e pronto, seriam felizes, né? E agora ela tava muito feliz que podia dar um filho pra ele. Mas não é bem assim. E ela não tá aceitando isso que ele tá falando, né? De não, eu vou manter você, vou manter sua mãe, vou comprar pensão, vocês não vão ter que trabalhar mais, não sei o quê. Ela ficou, tipo, muito desolada e tá quieta. Eu, tipo, parei no meio do capítulo pra vir comentar isso, porque eu tô, assim, muito triste, sabe? Dá pra ver a inocência como uma coisa física se despedaçando. Ai, tô triste. Mais um comentário, porque eu acho que na atualização que eu fiz ontem, na primeira estilo vlog, eu confundi 2 personagens. Nessa pensão delas, chegou um personagem um tempo atrás, bem magro, doente, ele é... Eu não sei bem a nomenclatura, ele é pastor, é padre, mas não é padre, porque ele é daqueles que pode se casar, sabe? Enfim, isso tem um propósito. E ele chegou na pensão e ele chegou muito doente, ele tava com tuberculose de novo. E aí ninguém mais pegou a doença lá, tudo certo, ele ficou na pensão por bastante tempo. E de acordo com a sinopse do livro, é com esse homem que a Sunja vai se casar por estar grávida do outro lado, rico, enfim, e ela vai pra Osaka. Eu acho que é, agora eu não sei se Osaka fica na Coreia ou no Japão. Minha geografia não é tão boa assim, mas... E ela vai com ele, então a gente já sabe desses detalhes e tá vendo tudo acontecer, até como que essas coisas vão acontecer. Esse cara me parece, pelas descrições aqui, um homem muito certo e querido, assim, eu não sei como falar isso, sabe? Mas não parece que vai ser algo horrível o casamento dela com esse cara, apesar de que, claro, não é quem ela ama e tudo mais, mas a gente tá falando aqui dos anos 40, menos, anos 30. Então, não temos nem ideia de como era a sociedade naquela época, né? Mas é isso, eu achei que eu tinha confundido os personagens. Mas o cara rico é um cara que viaja sempre, é comerciante, e o com quem ela vai se casar é um, sei lá, pastor, nossa, é um pastor reverendo, não sei, que ficou na pensão por um tempo, e como ele, não sei porquê, não se casou ainda, não é casado, não se casaria, sei lá, talvez porque ele seja muito doente, tipo, a vida inteira doente. Ele nunca se casou, então vai ser meio que o par perfeito de acordo com as circunstâncias da Sunja. Vamos ver o que acontece.
Galera, tô nervosa com esse livro. Vamos lá, eu tô em 42%, faltando 6 horas e meia pra ler, exatamente. Capítulo 7. Assim. O que aconteceu? Acho que teve umas coisinhas que eu não comentei, e como esse vídeo vai ser com spoilers, né? Vamos lá, vamos comentar. E daí depois vocês me digam o que vocês acham, o que vocês preferem, com spoilers assim, tudo aberto ou não. Vamos lá. Já se passam uns 12 anos que a Sunja tá no Japão, em Osaka. E a gente vê o ano mesmo, né? Aparece em alguns capítulos, quando o tempo pula um pouquinho, aparecem os capítulos. O último que eu acabei de ler dizia que era Osaka, 1944. Essa é a época da Segunda Guerra Mundial. Lembram das bombas no Japão, Hiroshima, Nagasaki? Pois então, estamos nessa época aqui. Aí eu fiquei pensando, gente, a vida já é difícil onde eles estão, né? Por serem coreanos, a vida já é difícil, mas a vida tá difícil pra todo mundo por causa da guerra. Quase ninguém tem dinheiro pra comer. As pessoas não têm dinheiro pra, sei lá, comprar novas roupas ou consertar as roupas, não tem nem tecido, linha e agulha no mercado. É muito difícil comprar comida racionada. Tem, claro, o mercado, mercado negro, sei lá, onde as pessoas com muito mais dinheiro conseguem comprar coisas, mas mesmo assim tem que esconder isso do governo, é óbvio. Então tá, deixa eu voltar um pouquinho no tempo pra contextualizar, porque eu acho que eu não contei um negócio que agora é bem importante. Eu acho que uns 2 anos depois, um pouco mais de tempo depois, que eles foram pra Osaka, a Sunja e o Isaac, né, o marido dela, e ela já tinha tido filho e tudo, teve outro filho, eles têm 2 filhos, então, meninos. O Isaac trabalhava como pastor numa igreja e o governo, é claro, exigia que as pessoas jurassem amor, sei lá, ao imperador e não a Deus, né? Religião, esquece, não existe. Só que daí o Isaac foi preso um tempão atrás, porque o líder da igreja, sei lá onde que eles trabalhavam, não jurou ao imperador e daí todos foram presos. As pessoas que trabalhavam com ele na igreja morreram na prisão e ele ficou 2 anos preso. Acontece que alguns capítulos atrás e alguns anos atrás, eu não olhei que ano que era exatamente, o Isaac apareceu na casa extremamente debilitado, muito tipo à beira da morte, porque a prisão não quer que as pessoas morram lá, então eles mandam as pessoas para casa para morrerem em casa, ou na rua, ou o que seja. O pessoal cuidou do Isaac, né, a família toda, mas ele não sobreviveu, ficou um tempinho talvez lá e morreu. No livro não tem detalhes disso, só depois fala, tipo, pulou o ano e fala, quando o Isaac morreu, o irmão dele ficou extremamente depressivo, o clima na casa mudou e tudo. Bom, pulamos para 44, 45, 44 especificamente. A Sunja e a cunhada dela estão trabalhando, conseguiram emprego num restaurante fazendo kimchi, que é uma comida específica lá, japonesa ou coreana, não sei, que é um preparado de repolho fermentado, sei lá. Pois bem, elas faziam isso para vender na feira e esse dono de um restaurante, como muita gente estava falando que era o melhor kimchi que eles já comeram na vida, decidiu contratar as duas para trabalhar no restaurante, recebendo muito mais do que o cunhado da Sunja recebia. Então, elas poderiam, né, comprar comida e a família poderia sobreviver com o dinheiro delas duas. E por mais que o cunhado fosse contra, não tinha opção, porque eles precisavam sobreviver. Ok, ficaram bastante tempo trabalhando no restaurante e o dono do restaurante era muito querido com elas. Os meninos podiam ficar lá quando não tinham aula e tudo. Show. A vida estava ok. Quer dizer, ok nas circunstâncias, né? Eis que no finalzinho desse último capítulo que eu li, que era no ano de 44, quem surge na porta do restaurante quando a Sunja está sozinha no restaurante? O próprio
o pai do filho dela, aquele cara lá casado com as 3 filhas que, né, engravidou ela e tá. 12 anos depois, esse cara reaparece na vida dela e ele sabe de absolutamente tudo. Afinal, né, ele tem informações privilegiadas, ele é uma pessoa com muito dinheiro, então ele sabe de tudo que tá acontecendo, tanto com a guerra, quanto com ela e com o filho deles, né, que ele obviamente não pode assumir, e ele sabe de tudo, sabe que o menino vai super bem na escola, que ele é muito bom atleta, e sabe das dificuldades que ela tá passando e tudo mais. Ele é o chefão do restaurante, então foi ele que falou pro cara contratar ela, né, pra eles poderem sobreviver. E eis que, quando ele chega no restaurante, porque as duas chegaram no restaurante pra trabalhar, e daí o dono do restaurante sentou com elas e falou, olha só, o restaurante vai fechar amanhã, a guerra tá muito ruim, não tem como manter, a gente não tem mais utensílio, nada, então o restaurante vai fechar. E daí ele pediu, teria um último jantar nessa noite, e ele pediu para que a cunhada da Sunja fosse com ele até o mercado para comprar umas coisas para esse último jantar. E a Sunja ficaria no restaurante sozinha para receber um cara que ia levar bebidas para lá. Beleza. Não deu 5 minutos que o povo saiu, os dois saíram do restaurante, bate alguém na porta e a Sunja abre a porta e é acho que é Hansu, o nome do cara. Hansu. Pois bem, ele entra lá e ele fala, olha só, pega sua família, pega os meninos e saia da cidade hoje. As bombas americanas vão atingir a cidade a qualquer momento. Eu tenho um cara que me deve um favor e ele é fazendeiro, tem comida de sobra, vocês podem ficar lá e trabalhar para ele até a guerra acabar e tudo. Convença a sua família e venham. E se seu cunhado e cunhada não quiserem sair, não acreditarem, deixa eles para trás, pega os meninos e vem pro restaurante no fim do dia pra poder ir embora, né, e tal. Então, assim, esse clima de desespero e tudo, eu tô bem apreensiva pra saber o que vai acontecer. Isso era 44. O próximo capítulo, aqui já diz 45. Então, eu não sei bem que época de 44 era aquilo ali. Então, vamos ver o que acontece nesse. Mas eu queria dar essa contextualizada pra vocês, porque por mais que, ao meu ver, a vida da Sunja não é fácil, não tá sendo fácil, principalmente por causa da falta de dinheiro, ela tem uma família, né? Ela tem uma estrutura. Por mais que o marido tivesse ficado preso por 2 anos, ela vive, né, com a cunhada e o cunhado e os 2 filhos, e todo mundo se dá muito bem, apesar de que o cunhado tem um orgulho muito ferido pelas mulheres estarem trabalhando. Então, assim, eu achei que a vida dela seria muito mais difícil, mas em outros sentidos, tipo, sofrimento e tudo mais, não sofrida pela falta de dinheiro, sabe, como era. Agora a gente vai ver, né, com a guerra e tudo, o que vai acontecer. E tô apreensiva, falei demais já. Então, tchau. Queria só comentar que eu fiquei muito feliz, porque assim, após todas aquelas partes que eu comentei com vocês agora há pouco, chega uma hora que eles estão lá morando na fazenda, estão trabalhando, estão comendo muito bem, né? Eles não recebem salário, mas eles estão trabalhando em troca de casa e alimentação, então pra eles tá tudo certo. Até porque não existia previsão pra eles voltarem pra cidade, enfim. E aí chega um certo momento em que eu até tinha me perguntado sobre isso antes, mas né, não tinha tido nenhuma menção. O Hansu, ele levou a mãe da Sunja pra essa fazenda. Ele resgatou ela da cidade lá da Coreia e levou ela pra ficar com a filha. Então eu fiquei muito feliz. Só que no momento que isso aconteceu, eu fiquei, gente, o que vai acontecer de ruim? Porque, tipo, claro, a situação toda é muito complicada, né? Pela pobreza, pela falta de dinheiro, por ser um cenário de guerra. Mas não é um cenário de guerra onde a guerra tá acontecendo ali diretamente, sabe? Onde os personagens estão, onde eles moravam antes, sim, a cidade foi bombardeada e tal. Mas eu fiquei ainda com aquele pezinho atrás, sabe? Tipo, tem muita coisa
boa acontecendo no meio de um cenário todo muito ruim. Então, eu ainda fiquei me perguntando, tipo, o que vai acontecer? E agora pulou de novo. Eu cheguei num capítulo em que diz 10 de janeiro de 1953. Então, a guerra já acabou. E fala que eles estão em Osaka, então, na cidade de novo, né, lá no Japão, pra onde eles foram, saindo da Coreia. E vamos ver o que acontece, né? Mas é isso, mãe e filha estão reunidas, então eu fiquei feliz com essa informação, porque fazia tempo que não se falava na mãe da Sunja, que ficou, né, quando ela casou com o Isaac e foi pro Japão. Gente, eu não consigo acreditar no que eu acabei de ler. Eu tô em 79%, falta um pouquinho mais de 2 horas pra terminar de ler. Caramba! Ai, gente, que horror. Breve contexto aí do que aconteceu. Eu não lembro o que foram as últimas coisas que eu mencionei, mas Sunja com 2 filhos, né? Um deles muito bom, muito estudioso, e o outro que não gostava da escola. Esse estudioso, que era o mais velho, ele conseguiu passar na faculdade, e o Hansu, que é o pai biológico dele, né, com quem ela não casou, ele pagou os estudos. Esse cara é da máfia japonesa, né, da Yakuza, e ele pagou os estudos do Noah, porém, o Noah não sabia disso até um dia que ele descobriu lá, ele estava há 3 anos na faculdade, estudando literatura americana, e aí ele decidiu abandonar tudo, fugir e sair para outra cidade, tipo, desaparecer, ninguém sabia para onde ele tinha ido, e por 16 anos ele ficou em outra cidade, ele se tornou cidadão japonês. Ninguém do círculo dele sabe que ele é coreano, na verdade. Ele é casado, tem 4 filhos e família japonesa e tudo, então ninguém sabia. Até que o Hansu conseguiu encontrar ele, descobriu que ele estava indo se passando, né, por outra pessoa, por outro nome. E, bom, aí ele contou pra Sunja e eles foram até essa cidade um dia, e ela encontrou com ele na hora do intervalo do almoço do Noah, e ele contou pra ela, né, da vida e o porquê que ele tinha ido pra lá, feito isso, sumido e tal, porque ser coreano é muito ruim, porque as pessoas coreanas no Japão sofriam muito, muito, muito preconceito por serem estrangeiras e tal. Então ele tomou essa decisão e seguiu nisso. Então ele nunca nem falou pra família onde ele estava, ele mandava dinheiro todos os meses, mas ele nunca dizia aonde ele estava, então a família nunca mais viu ele. Eis que com esse encontro, a Sunja pede pra ele voltar pra casa, pede pra ele visitar e tal, o irmão dele adoraria ver ele, ela adoraria conhecer os netos e tal. Daí ele falou que ligaria pra ela naquela noite, daí na semana seguinte ele iria até a casa dela na outra cidade lá pra ver o irmão e tal. Beleza. E daí, nessa última parte desse capítulo aqui, diz que naquela noite, quando o Noah não ligou pra ela, né, como ele tinha prometido que faria, ela achou esquisito e o Hansu, deixa eu ver, o Hansu telefona pra ela na manhã seguinte, dizendo que o Noah tinha se matado logo depois que ela saiu. Tô muito em choque. Gente, eu não imaginava uma coisa dessas. Cara, como a vida dessa mulher é difícil, hein? Oi, gente. Hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro. E, como prometido, terminei de ler Pachinko. Leitura indicada por vocês. Quem me indicou esse livro foi a Paulinha. Então, muito obrigada, Paulinha. Eu comentei aqui que antes, né,
que eu tenho certeza que vocês me indicam livros que vocês acham que eu vou gostar, que vocês acreditam que eu vou gostar, que vocês gostaram. Então, é claro que eu levo muito em consideração as indicações de vocês. Pachinko não é um livro que eu escolheria, talvez, de primeira, assim, sozinha, sem indicação, sem nada. Eu vejo muito como um livro que a Tag lançaria. E se vai que lançou, né? Não vi, não sei. Mas esse livro aqui é da Intrínseca, tá? E... gente, eu gostei muito. Vocês já sabem da história, porque eu já comentei aqui, então eu não vou me repetir. Mas eu gostei muito da leitura. Teve uma pegada diferente do que eu achei que teria, né? É claro que tem muito sofrimento e muita dificuldade, muita pobreza. Passa pela vida toda dessa personagem principal, que é a Sunja, começando com o pai dela quando era criança, até quando ele se casou com a mãe dela. E eles, depois de várias perdas de bebês, tiveram ela. E foi a única filha deles que sobreviveu. Então, os filhos dela casam e têm filhos também. A gente tem a perspectiva maior da vida de um dos filhos, que foi o que ficou mais próximo dela. E Pachinko é um nome que eu queria muito entender, e eu entendi o porquê é o título desse livro. Pachinko é jogo tipo de pinball, sabe? Eu acho que é esse o nome. E é esse o nome que esse jogo, né, essas casas de jogos têm lá no Japão. Então, também não é um trabalho muito bem visto. Tem muita gente que fala que só criminosos trabalham com isso. Mas os dois filhos da Sunja vão trabalhar com isso, e também filhos deles e tal. Assim, gente, no fim da história toda, eles já não passam mais dificuldades, como foi praticamente o livro todo. Então, esse livro, claro, traz toda uma evolução, né, da vida desses personagens e da Sunja e todo mundo que rodeia ela, a família. E a gente vê claramente, assim, as dificuldades pelas quais essas pessoas passam. Eu não imaginei que seria esse tipo de dificuldades financeiras. Eu achei que seria alguma coisa um pouco mais, talvez, violência, não sei. Que bom que não, apesar de também ser uma dificuldade, uma vida super difícil. Mas, gente, eu nem sei o que falar, assim, eu senti tanta coisa lá nesse livro. Vocês viram aí nos takes que eu fiz. Eu acho que esse vídeo tá meio grande, eu não queria que ele tivesse ficado tão grande assim. Me contem o que vocês acharam desse tipo de vídeo com spoilers do livro. Eu, no fim, não consegui separar, tipo, ó, a partir de aqui vai ter spoiler e depois aqui não vai ter e tal, porque eu fui comentando a história à medida que ela ia acontecendo mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui, então, se vocês preferem mesmo com spoilers ou se vocês querem que eu volte ao estilo sem spoilers. De novo, me indiquem livros aqui embaixo que vocês acham que eu vou gostar de ler. Eu já tenho outras indicações que vocês botaram em outros vídeos, eu tô anotando tudo. E, mais uma vez, adorei a indicação de leitura de Pachinko. Então, fiquei muito feliz com essa leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, comentar e compartilhar com os amigos para esse canal chegar mais longe. Um beijão e até o próximo vídeo.